Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo aí no canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. A palavra dita em seu momento certo. Professor evangelista André Santos vai fazer mais um comentário bíblico, mais comentário histórico da palavra de Deus. E quero deixar a todos com Shalom Kavai, Shalom Lahema, paz e esperança e paz e prosperidade para todos que estão vendo este canal lindo e maravilhoso, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Se inscreva neste canal, compartilhe e diga o seu comentário sobre este canal e compartilhe com o povo, com a igreja, com o povo cristão da palavra de Deus. O comentário que eu quero falar a partir de agora, a paraxá e a pauta, será sobre a palavra joio e o trigo. Trigo e o joio. O que seria isso? Em primeiro ponto de vista, temos que analisar o que é joio e depois o que é trigo. O joio, do que Jesus falava, era uma erva daninha e muito conhecida no Oriente, frutífica, que se parecer tal ponto com o trigo, que possivelmente dificilmente de distingui-la. Olha só, o joio é dificilmente e impossível de distingui-la quando está em sua raiz, quando está em sua sementeira. Agora, o segundo ponto de vista, do primeiro ponto de visão, sabemos na observação que somos mais tarde quando expirando o que se acentuou a diferença entre as duas plantas, pois enquanto o trigo produz a espiga com grande lavoura e situado ao ponto mais alto daquela tala mais alta, a tala do trigo que fica alto aonde produz o trigo, observamos uma coisa, olha só que interessante. Agora, o enjoio de uma espiguinha muito parecida, que se assenta no ângulo da folha, que contém uns dos grãozinhos pretos ou acinzado, que dirigido traz veneno, que dá causas de vertigens e contém cheiro tóxico, que pôs ao fruto como fosse um fruto narcótico e venenoso. E olha só que interessante, a erva do joio, ela provoca vertigem, provoca cegueira, provoca tontura, para que a pessoa não compreenda a verdade, para que a pessoa não veja a verdade e que ela não consiga vasculhar a verdade. Olha só que coisa interessante. E além disso, é venenosa, é capaz de matar o enjoio, porque contém veneno e ainda causa vertigens nas pessoas. Quantas pessoas estão em vertigens? Quantas pessoas estão venenosas? Não era trigo e tornou-se um enjoio. Olha só que interessante. Agora, olhando ao ponto de vista, que outra diferença entre o joio e o trigo. Olha só, vamos ver o ponto de vista, segundo ponto de vista, que o trigo e que o joio amadurece, e quem amadurece primeiro é o trigo. Por isso, é distinção de tornar-se mais fácil a retirar. Mas o enjoio, na palavra dos semitas, é chamado de cisania. No latim quer dizer golium, que deu ao enjoio na língua. Olha só, que deu enjoio na língua. Agora, olha a coisa rara e interessante, ao ponto de vista que isso são
e não raro no Oriente. Mas se alguém do seu desafio semear um bom e apoiando-se a cinzanil no meio da lavoura. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Olha só que interessante. Ao quarto ponto de vista, no alto criminais dos atributos de Roma, encontrava mais de uma vez mencionado esta palavra chamada, olha só, chamada de Cisanius, que era a erva daninha. Na segunda observação, a definição da pequena artifício gemero da gramíneada da espécie misturada com um trigo que produzia nela grande estrago. Olha só, uma erva pequena que dava muitos frutinhos pequenos, mas fazia um grande estrago. Quando observamos, é difícil estipar, pois a sua semente na terra ainda conserva por muito tempo o seu poder de germinativo. Olha só. Então, mesmo que arranque o joio, ele ainda vai produzir ainda no chão. Ele ainda tem poder de produzir no chão. Então, mesmo que o joio seja arrancado e lançado em terra, ainda vai produzir. Olha só que incrível, que coisa terrível. Então, meus amados irmãos, querendo ou não, se o joio cai do espigadeiro e cai no chão, aonde está aquela espiga boa, ela vai ser contaminada da raiz até o toco. Então, vamos lá. Quinto ponto de vista da definição do trigo. O trigo é um gênero de gramíneo que produz o grão de qual faz o pão. Cultivadores da Mesopotâmia cultivavam muito trigo, e o povo também do Egito. Famoso produto de trigo, era conhecido em vários lugares. No livro de Atos 27, e versos 6 e 38, o trigo seria um das grandes recursos da terra prometida, de acordo com Deuteronômio 8 e verso 8. E havia variedades de produtos, e uma espiga produzia 100 grãos em uma só espiga. Atos, ou melhor dizendo, Mateus 13 e verso 8, declara que uma espiga dava grão e o grão era 100 grãos. Olha só. E isto era parte da primícia dedicada ao Senhor, baseado em Números 18 e verso 12. Agora, olha só. Irão cultivava 1000 trigo ou 1000 espigarão, que considerava um símbolo da fertilidade. Olha só, 2 Reis 4 e versículo 10. Então, irmãos, o trigo é terrível. É comparado, ou melhor dizendo, não o trigo é terrível, mas sim, o enjoio é terrível. É considerado símbolo da erva daninha. Isso mesmo, que mesmo sendo arrancada do trigo, ainda vai brotar. E aí como que fica? Por isso que o Senhor disse, não arranque. Porque mesmo arrancando e jogando ela em terra, ela vai produzir. Então deixa-se passar-se o tempo, e aí o galho vai crescer, né? O toco, a raiz, o tronco do trigo vai produzir o trigo, e a pequena sementeira do enjoio vai ser fácil de arrancar, porque vai ver a tamanha da diferença. Porque o trigo vai aparecer amarelo, coisa dourada. Agora o enjoio não. O enjoio vai ficar cinzento, preto. Então aí você vai arrancar e pegar o trigo para posse, em nome de Jesus. Este é o comentário sobre o trigo e o joio. E quem fala aqui é o evangelista André Santos, falando um pouco da palavra de Deus. Shalom aleikum, aleikum salam.